Olá, graças a Deus! Mais uma noite estamos aqui para compartilhar da palavra do Senhor Deus Todo-Poderoso. Olha, eu tenho uma palavra para você aqui no livro de Eclesiastes, capítulo 5. Eclesiastes, capítulo 5, a partir do versículo 1. Antes de entrarmos na palavra, já é inscrito no canal? Se sim, que Deus te abençoe. Se não, que Deus te abençoe. Então, se inscreva no canal e que Ele te abençoe mais ainda com as palavras e orações que são compartilhadas aqui dia a dia. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e deixe o seu joinha, deixe o seu like, que é muito importante. Deixe o seu nome para oração também, não podemos esquecer. Como vou orar por você se não sei seu nome? Como vou orar por você se não sei quem está me ouvindo? É muito importante que você deixe aqui o seu nome, a sua participação. Deixe aqui abaixo a sua participação. Eu sou a Terezinha, deixa aqui o seu nome. Eu sou o William, deixa aqui seu nome. Eu sou a Fátima, deixa aqui seu nome. Eu sou a Lu, deixa aqui o seu nome. Deixa aqui o nome. Qual o seu nome? Deixa aqui abaixo da sua família que vamos orar. A Bíblia diz assim no livro de Eclesiastes, capítulo 5, versículo 1, ela diz assim: guarda o pé. Guarda o pé. Você tem que guardar o pé. Como assim? Diz aqui: quando entrares na casa de Deus. Guarda o pé quando entrar na casa de Deus. Como assim? Vamos continuar lendo. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. As pessoas, elas são muito precipitadas. As pessoas, elas não pensam antes de agir. As pessoas, elas falam demais. Muitas pessoas, como há um ditado popular que diz que fala até pelo cotovelo, não é assim? Fala muito e é precipitado no falar e faz promessas e faz votos e muitas das vezes votos e promessas que não pode cumprir. A pessoa, ela dá a sua palavra e logo ela volta atrás da sua palavra. Muita gente nos dias de hoje, elas não têm palavras. Elas falam e logo elas se arrependem. Por quê? Porque são precipitadas, são loucas. Por isso que a palavra de Deus diz que é melhor você parar e ouvir. Ouça. Ouça. Do que fale, do que seja precipitado. Muita gente quer participar de tudo, quer fazer tudo ao mesmo tempo. Muita gente quer agradar a todos, mas você tem que entender que só há um que você precisa agradar, e esse é Deus. É Deus. E até a Deus você tem que tomar cuidado. Quando falar que vai fazer um voto com Deus, faça, cumpra. Falou que vai fazer um voto com Deus, faça. Falou que ia honrar a Deus, honre. Do que falar, do que dizer, do que prometer e não cumprir. Primeiro, que isso é a coisa mais feia. Segundo, a pessoa não tem palavra. Terceiro, parece que não tem nem caráter. Quarto, o nome dela não vale de nada. O nome não vale de nada. Porque a Bíblia diz para você guardar o seu nome, e que o seu nome é a coisa mais preciosa que você tem. E quando você não tem palavra, você não tem nome. Você não terá o respeito nem de Deus nem das pessoas. Isso faz mal. Então diz assim o versículo 2: não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Está entendendo o que eu acabei de dizer?
Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras. Você conhece quem fala demais? Você sabe aquela pessoa que fala muito? Talvez você é assim. Você fala, eu conheço. Só que às vezes você não reconhece que é você. Você diz, eu conheço fulano e beltrano, mas você não reconhece que você também é assim, às vezes pior que eles. Fala demais. Fala e depois volta atrás. Deus não gosta disso, Deus não se agrada disso. Deus não se agrada de voto de tolo, de gente que parece que só quer aparecer, de pessoas que falam, mas são palavras vazias. Quando você faz uma promessa para uma criança, a criança ela não esquece. E a criança ela fica contando e ela fica esperando. Quando a criança vê que o pai, a mãe ou quem prometeu não vai cumprir, a criança fica triste, a criança chora, a criança faz birra, não é assim? Tem criança que fica com raiva, tem criança que faz bico, cruza os braços, tem criança que nem quer falar com aquela pessoa mais. Por quê? Porque a criança ela fica esperando, a criança ela fica contando, a criança, se você faz uma promessa para ela e diz que vai ser tal dia, ela conta no calendário os dias. Se você diz que vai ser tal hora, ela conta no relógio as horas. Com Deus é a mesma coisa. Quando você fala para Ele que você vai entregar a sua vida para Ele, Ele fica contando. Quando você fala para Deus que você vai fazer um voto para Ele, Ele fica esperando. Quando você fala para Deus que você vai na igreja, Ele fica lá na expectativa. Cadê ela? Quando ela vai? Que dia? Quando você fala para Deus uma promessa, um voto, e Ele conta, Ele espera. Aí quando Ele vê que você não cumpre, quando Ele vê que você não cumpre, quando Ele vê que você não cumpriu, quando Ele vê que você não fez, isso faz mal para você. E isso acaba fazendo mal para você. E isso acaba se tornando maldição para você, se torna maldição na tua vida, é isso mesmo. É isso mesmo, Deus não se agrada de voto de tolo, em palavras vazias, em gente que promete e não cumpre, em gente que abre a boca e fala que vai fazer tal coisa e não faz. Versículo 3. Versículo 2 ele falou, portanto sejam poucas as tuas palavras, sejam poucas. É melhor ser aquela pessoa que fala pouco, fale pouco, do que aquele que fale muito. E a Bíblia diz que aquele que fala muito, ele tropeça. Aquele que fala muito, ele erra muito. Então fale pouco. Não precisa ser um gênio. Não precisa ser um gênio para entender isso. É questão de raciocínio. Se quem fala muito erra muito, então peraí, quem fala pouco erra pouco. Então é isso que eu vou fazer. Quem promete pouco, erra pouco, mas quem promete muito, erra muito. É assim que funciona. Versículo 4. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo. Quando você fizer um voto com Deus, não tarde em cumpri-lo, porque Ele não se agrada de voto de tolos. Cumpre o voto que fazes. Cumpre o voto que fazes. Você tem que cumprir. Então espera aí. Eu não quero ser tolo, então eu não vou fazer votos. Bom, então você não vai agradar a Deus. Porque para agradar a Deus tem que fazer um voto. Para agradar a Deus tem que fazer um voto. Para ser salvo tem que entregar a vida para Jesus. E isso é um voto. Para ser honrado tem que honrar, e isso é um voto. Porque a pessoa fala, né? Então para me livrar da maldição, então para me livrar desse risco de
de desagradar a Deus, esse risco de eu não ter a condição depois de cumprir o voto, então eu nem vou fazer. Aí, meu amigo, é pior. Aí é pior também. Você acaba sendo aquela pessoa omissa. Sabe, o omisso? Ele sabe o bem que ele tem que fazer, mas ele não faz. Ele sabe qual que é o correto a fazer, mas ele não faz, ele é omisso. Vive de braço cruzado. Nunca faz nada. Assim como a esposa ou o marido, o filho, deseja ser honrado, presenteado, o Pai, o Senhor, Deus Todo-Poderoso, Senhor Jesus, Ele quer ser honrado, Ele quer ser presenteado, Ele quer ser lembrado, Ele quer ser amado. Ele quer ser amado. Honre a Deus, de verdade, com todo o seu coração, sem falsidade, sem mentira. Tá bom, com Deus eu vou ser assim, mas com as pessoas não tem problema eu falhar. Tenha palavra, tenha caráter. A Bíblia diz sim ou não, sim ou não. Seja homem e mulher de palavra. Então, falou que vai fazer, faça. Cumpra. Tema a Deus. No final do versículo 7, ele diz assim: tu, porém, teme a Deus. O principal é tema a Deus. Tenha temor a Deus. O principal é ter temor a Deus. Tema Ele e que Ele te abençoe, tá bom? Guarde essa palavra no seu coração. Guarde essa palavra no seu coração e compartilhe com quem precisa ouvir. Compartilhe com quem precisa escutar essa palavra. Lembra que Ele honra aqueles que honram a Ele. Se você não honrá-lo, Ele vai continuar te amando. Ele vai continuar amando você. Mas aí honrar eu já não sei. Honrar eu já não garanto. Porque Ele diz: eu honro os que me honram. Tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. Eu quero orar por você agora. Eu quero fazer uma oração pela tua vida neste momento. Vamos orar? Ore comigo agora. Ore comigo no nome de Jesus. Senhor amado Deus e querido Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus, Criador da terra, na Tua presença neste momento eu te invoco. Peço que o Senhor dê sabedoria a essa pessoa. Peço que o Senhor traga clareza aos pensamentos dela, que ela tenha sabedoria, que ela tenha entendimento, que ela tenha discernimento, que seja um homem e uma mulher de palavra a partir de hoje, que venha seguir a Tua palavra. Tua palavra diz que é loucura fazer votos precipitados, e é loucura fazer um voto e não cumprir, e ao mesmo tempo é loucura não fazer um voto a Deus. Meu Deus, que o Senhor levante mais pessoas que têm palavra, que o Senhor levante mais pessoas para te honrar, que o Senhor levante mais pessoas para te honrar, te servir de todo o coração, que o Senhor levante pessoas que valorizam o teu nome e também o nome delas, porque quem valoriza o próprio nome não mente, não rouba. Quem valoriza o próprio nome, o que fala, cumpre, dá tudo de si, mas ela pela sua palavra, pela palavra de homem, porque quem tem caráter é assim, meu Pai. Transforma a vida dessa pessoa. Se o caráter dela estava falho, se a vida dela estava totalmente errada, torta, conserta esse homenzinho torto, muda a vida dessa mulher, que haja brilho,
que haja luz na vida dela, que haja salvação, transformação, que essa pessoa venha ser mais feliz. Tua palavra diz que do fruto da nossa boca nós comemos. E não pode jorrar duas fontes de água de uma boca só, de uma fonte só. Não pode jorrar dois tipos de água, não, é uma só. Que a nossa palavra seja sim ou não, e pronto, acabou. E se for sim, que a gente permaneça no sim, e se for não, que permanecemos no não. Não venhamos a ser inconstantes, como muitos são inconstantes, como a onda do mar que vai e volta à beira da praia. Muita gente é assim, pai, inconstante. Mas que essa pessoa seja constante. Se for para ir, então vai. Se for para voltar, então volte. Não fique com o pé em cima do muro. Abençoe, meu Deus, a vida daquele que está decidido em ser uma pessoa de palavra, te honrar, te servir e te obedecer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que o Senhor te abençoe hoje e sempre. Quem crê, diga amém e graças a Deus. Graças a Deus, que o Senhor possa te abençoar. Que o Senhor possa te abençoar mais e mais. Essa palavra que tenha te abençoado, compartilhe com mais pessoas. E se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Nem sempre eu compartilho as orações, mas o YouTube vai avisar você quando ela estiver no ar aqui, tá bom? Deus abençoe, uma boa noite.